Muitas pessoas pensam que Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, voltou para o céu bonitinho e tudo mais. Qual era a característica do preço pago na cruz? Por que tinha que ser Jesus para morrer na cruz e não um anjo? Morte eterna. O sacrifício tinha que ser eterno. Morte eterna. Porque o pecado trouxe para o mundo morte eterna. A morte que nós experimentamos, o sono da morte, é uma morte temporária. É apenas uma consequência, como espirrar, como envelhecer. A morte que o pecado trouxe, que o diabo queria nos aprisionar, é a morte de consequência eterna. Se é morte eterna, eu vou fazer uma pergunta filosófica para vocês. Como pode um Deus eterno, sinceramente, morrer? Se Deus é Deus e não pode perder a eternidade dele, como é que pode um Deus eterno morrer de verdade? Se ele é eterno, não é correto teologicamente falar, dizer que Jesus perdeu os dons dele, porque Jesus não tem como deixar de ser Deus. As marcas vão ficar eternamente. E como é que elas ficam eternamente? Sabe o único jeito? Se ele voluntariamente aceitar. Imagine por um instante que a sua salvação dependa da minha cegueira. Eu tenho que ficar cego para você ser salvo. Eu tenho que ficar cego para você ser salvo. Mas a minha visão é divina. Eu não tenho como perder a minha capacidade de enxergar. Mas eu amo tanto você que sabe como eu faço para que eu seja cego e você possa ser salvo? Voluntariamente. Eu fecho os meus olhos. Estou enxergando? Não ouvi, estou enxergando? Mas eu perdi minha capacidade de enxergar? Não. Só que a cegueira voluntária é pior do que a cegueira física, porque a física você perdeu os olhos, não tem o que fazer. A voluntária não, você de propósito fecha os olhos para toda a eternidade. Jesus, de propósito, aceitou morrer por toda a eternidade. E como pode um Deus eterno sinceramente morrer? Ele vai ficar por toda a eternidade preso a um corpo humano. Jesus, que vivia na forma de Deus, para viver para sempre num corpo glorificado humano. Para sempre, não que ele perdeu, ele vai ficar para sempre, acabou. É o preço que ele pagou para a gente ir para o céu. Tende em vós, diz o livro de Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque vivendo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, desceu o degrau, assumindo a forma de servo, vivendo entre os homens como servo, e aceitando a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Espera aí, Jesus não é Deus? Você tem alguma coisa que você pode atribuir a Deus? Por que o Pai dá um nome para ele se ele já é Deus? Se Jesus é Deus, por que o Pai dá um nome acima de todo nome se ele já tinha? Sabe por quê? Antes da cruz, Jesus era Deus por natureza. Depois da cruz, ele é Deus por causa honrosa. Ele é Deus e merece ser Deus. Se houvesse eleição para Deus no universo, Jesus era o único que se candidataria, porque ele continuou tendo a nobreza e o caráter de Deus, mesmo sem usar os poderes de Deus. E para terminar, raciocine comigo. Se há um grande conflito entre Deus e o diabo, Deus não lutou como Deus. Eu sei que isso assusta alguns. Se Deus lutasse como Deus, haveria batalha? Haveria um massacre. Para que haja grande conflito, Deus não lutou usando os poderes de Deus. Se ele lutasse com os poderes, nem teria luta, gente. Nem teria luta. Teria um... Acabou. Se tem conflito, é porque ele venceu o diabo com o seu caráter, mais do que com o seu raio mortal. E é esse caráter que levou Jesus a amar tanto você, que vai ficar para sempre preso a um corpo humano. Por isso que naquela luta com os dois seres do mal, os dois monstros, ele saiu machucado e falou: Jó, tá vendo que eu entendo o que é sofrer? E Jó fala: Senhor, antes eu ouvia do Senhor só por falar mesmo, mas agora os meus olhos te contemplam. Por favor, no seu sofrimento, na sua dor, deixe os seus olhos também contemplarem a Deus. Tem um conflito por detrás que nós não entendemos todas as nuances dele, mas o céu está batalhando ao nosso favor. E a história em breve terminará, pecados e pecadores não mais existirão, e o universo a uma só voz
ecoará dizendo: Deus é amor.